Olá, amigos, eu sou Sidney Domingues, está entrando no ar o programa Destaque da TV, nosso encontro semanal, sextas e terças-feiras, aqui na TV Max Rio, das 22 às 23 horas. Vale a pena você conferir entrevistas com os senhores deputados. Ah, não esqueça, hein? Produção musical Luiz Miguel Senhor Bolero, Teatro Vanucci Shopping da Gávea, sábados às 19h30. Informações 964 19 47 20. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Enquanto a vacina não chega para todos, a Alerj trabalha para proteger você e quem você ama. E assim como a Alerj, você também pode fazer a diferença. Continue usando máscara sempre que sair, lavando as mãos sempre que puder, usando álcool em gel e evitando aglomerações. Em um ano, mais de 430 leis foram aprovadas pela Alerj e 20 milhões repassados para a Fiocruz para programas de combate à pandemia. A Alerj continua trabalhando, continue se protegendo. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Nesse bloco, eu converso com o deputado federal Chiquinho Brazão, do Partido Avante. Deputado, caminhoneiros têm dificuldade para renovar o seu caminhão, esse momento de pandemia, não é? O senhor apresentou um projeto que já está em tramitação há algum tempo para que isentasse de IPI e IOF os caminhoneiros na compra de automóveis, de caminhão? Sim, Sidney. Eu dei entrada no projeto de lei 4841 de 2020, justamente para incluir a isenção de IPI e de IOF para os caminhoneiros autônomos, para empresas, assim, os caminhoneiros. Porque... Que luta com dificuldade, né? Exatamente. Nós, no Brasil, quando iniciamos tudo, na verdade, o Brasil ele não foi cortado por ferrovias, que deveria ser, e sim por rodovias. Então, aplicou-se fortemente nos caminhoneiros. E com o passar do tempo, com as dificuldades, tudo mais do caminhoneiro, coitado, nós temos muitos pedágios, muitos encargos, combustível, o diesel subindo a todo momento, os pneus caríssimos, a manutenção desses caminhões absurdamente, e a frota foram ficando cada vez mais velhos. E aí não parece nada, mas com essa isenção do IPI e do IOF, a gente consegue, Sidney, assim como foi com táxi e tudo mais, nós vamos conseguir fazer com que esses motoristas autônomos, profissionais do volante, caminhoneiros, eles tenham mais possibilidade de renovar a frota para que se tenha um caminhão mais novo. Quando se tem um caminhão mais novo, é o ganha-ganha. Caminhão mais novo na estrada evita acidentes. Caminhão mais novo na estrada, a manutenção é quase zero. É verdade. Pelo menos 2 anos, 3 anos, exatamente, a manutenção é mínima, né? Consegue-se fazer com que o frete fique mais barato, que o frete seja mais rápido, a mercadoria chega com qualidade ao destino final. E com isso, os preços para o consumidor final são outros, Sidney. Sem tirar de que cada acidente desses causado pelo caminhoneiro, pela falta de manutenção desses caminhões que estão rodando, caminhões muito velhos, eles, quando o acidente, além da perda da vida de seres humanos, há um encarecimento na área da saúde. O governo acaba gastando muito com tudo isso, sim. É mais para prevenção mesmo, né? Exatamente, é o ganha-ganha. Ganha o governo, ganha a população, ganha o produtor, ganha as famílias
que transitam, precisam estar em trânsito o tempo todo, que moram de uma parte do país e transitam para outro, os próprios caminhoneiros, que passa a ter ali um caminhão de qualidade, que com o avanço das novas fabricações de caminhões, saíram caminhões com muito mais tecnologia, caminhões com uma segurança muito acima daqueles que foram fabricados em 1970, 1980. Então, nós precisamos incentivar, o nosso presidente já sinalizou, né, até de ajudar os caminhoneiros. Então, precisamos dar uma olhada no projeto com um olhar diferenciado, com o olhar de que, na verdade, estaremos ajudando a toda a sociedade. Não estamos ajudando ao caminhoneiro? Não, estamos ajudando a sociedade como um todo, quando se toma algumas medidas a nível de melhorar a qualidade de vida desses caminhoneiros. Bom, e tem um detalhe também, deputado, mesmo até os carros novos também, com as estradas também cada vez piores, né? O presidente da República, muita gente faz crítica, mas no Nordeste e no Norte, tem feito obras, inclusive de ponte, viaduto, e tem lugares que é quase que impossível passar sem atolar, não é? Infelizmente, né? Longe, no interior, é muito complicado. Se com caminhão novo já é difícil, com caminhão velho, então fica muito mais complicado. Verdade, Cid. Então, nós temos que dar uma atenção, eu diria que é uma categoria diferente e que precisa de mais atenção, precisa dar uma atenção especial, porque faz parte da nossa vida. Nós vimos quando os caminhoneiros pararam, fizeram aquela greve, e não foi uma greve porque eles queriam fazer. Tudo. Foi uma necessidade de mostrar a importância do caminhoneiro nas nossas vidas, na vida da cidade e do campo. Então nós precisamos, Sidney, tratar diferente toda essa turma. Os caminhoneiros fazem parte do nosso dia a dia. Nós temos que ter um olhar especial. O parlamento tem que dar uma atenção especial aos caminhoneiros. Nós temos aqui no município do Rio de Janeiro muitas regiões produtoras e que mandam suas mercadorias para o Ceasa e tudo mais, e que esses caminhoneiros estão sofrendo muito, estão sofrendo com todas essas altas de combustível, de pneu, de pedágio, uma série de coisas, e infelizmente, como falei, a ferramenta de trabalho deles, que é o caminhão, que toda hora tem que parar para manutenção. É complicado. Deputado, aproveitar, na semana passada nós conversamos sobre a questão também, né, do exame toxicológico, né? Só para lembrar, né, que tá uma portaria do Detran, que o senhor teve com o presidente do Detran, não é? E através do seu projeto que o senhor apresentou em Brasília, para prorrogar a validade da alteração da lei de trânsito, para que não precise fazer exame toxicológico, não é isso? Sim, foi mais uma atenção para os motoristas profissionais do volante. Aí essa atinge a todos. A todos, não somente, exato. Taxista, ônibus, né? Atinge aos taxistas, motorista de ônibus, motorista de Uber, motorista de autoescolas, que leva serviço as público, crianças, né? O serviço público como um todo, até o motorista da Colurb e diversos profissionais do volante como um todo, que ganham através do seu trabalho. Então, foi muito legal. Foi bem bastante válido o projeto, embora esteja em tramitação, né? Todos os dois projetos que nós falamos, né? Tanto os caminhoneiros quanto agora, mas já forçou uma portaria e está suspensa aí. Eu parabenizo o senhor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. E sempre à disposição para novas informações. Eu que te agradeço, Sidney, por essa oportunidade de estar aqui, de esclarecer a todos os seus ouvintes que nós estamos a seu serviço. Obrigado a todos vocês. Conversei com o deputado Chiquinho Brazão, deputado federal aqui do Partido Avante. Só um recadinho para você que não se ligou no anúncio do programa, hein? Estou em cartaz com teatro musical, dando emprego para artistas e incentivando a cultura, né? Teatro Vanucci, sábado às 19h30, Luiz Miguel, Senhor Bolero, hein? Ó, o telefone apareceu aqui, não perca, hein? Daqui a pouco a gente volta. Não acabou não, sai daí não, hein?
Enquanto a vacina não chega para todos, a Alerj trabalha para proteger você e quem você ama. E assim como a Alerj, você também pode fazer a diferença. Continue usando máscara sempre que sair, lavando as mãos sempre que puder, usando álcool em gel e evitando aglomerações. Em um ano, mais de 430 leis foram aprovadas pela Alerj e 20 milhões repassados para a Fiocruz para programas de combate à pandemia. A Alerj continua trabalhando, continue se protegendo. Os musicais estão de volta. Show internacional Luiz Miguel, Senhor Bolero, com Pedro Calheiros e os bailarinos de Jamberoxa de Copacabana, Josuel Schmitz e Priscila Mendes. Só 4 únicas apresentações. 19h30 aos sábados, Teatro Vanucci, Shopping da Gávea. Imperdível, Luiz Miguel, Senhor Bolero, Shopping da Gávea, Teatro Vanucci, sábados às 19h30. Reservas 2274-7246, 964-1947-20. Luiz Miguel, Senhor Bolero. Apresentação, Sidney Domingues. Nesse bloco eu converso com o deputado Dionísio Lins, que é presidente da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, se anuncia um aumento da passagem da supervia dos trens. Parece para R$ 5,90, né? A população é que vai pagar mais caro isso, que não tem aumento, e essas pessoas todas que têm ir e vir para trabalhar, além dos problemas do transporte ferroviário, ainda vai ter que pagar mais ainda na pandemia? Sidney, eu quero, como você é líder absoluto de audiência no seu horário, eu quero primeiro dizer à minha população que eu tenho a honra de ter aqui o jornalista Sidney Domingues no primeiro dia que receba a chave do novo gabinete no Alerjão, que é o antigo Banejão. De modo que o nobre e querido companheiro ex-parlamentar, advogado atuante Sidney Domingues, hoje veio me dar a honra e ainda nem mudamos para cá, mas veio, como ele é pé quente, estreia, ele é uma pessoa, estreia. Pré-estreia, é pé quente, é um cara que acompanhou o nosso líder maior, que era o Brizola, de modo que, como líder do Brizola, eu tenho muito prazer em recebê-lo aqui, e aliás não recebi ninguém, e você me dá essa honra de vir conhecer o nosso gabinete. Eu quero dizer que não é mais possível transferir para a população qualquer que seja o constrangimento causado pelo governo do Estado. Qualquer que seja o constrangimento causado no ajuste de tarifa. Se não, vejamos. Eu sempre digo, né, Cid, que o empresário não é para praticar bondade. O empresário, ele ganha uma licitação, ele tem que atender dentro das cláusulas contratuais, servir bem, modernizar toda a sua estrutura e atender a população usuária de forma correta. Nós estamos falando de uma empresa que assumiu toda a área de trens no Rio de Janeiro, e essa empresa que assumiu, que é a Supervia, ela tem dificuldade e alega dificuldade por conta da pandemia. A gente compreende. A pandemia tirou de circulação mais da metade daqueles usuários que faziam isso naturalmente, ou seja, 600 mil diários. E aí você vem para um déficit que você não consegue ajustar só na tarifa. Sem contar com isso, Cid, nós sabemos que o Estado tem um compromisso com a área social. E aí quem tem mais de 65 anos utiliza e não paga. Mas a maior parte está em casa, porque está com medo de pegar o tal do Covid. Você tem o estudante... Mas aí o Estado dá um subsídio. Teria que reembolsar. Dá um subsídio. E não está dando coisa nenhuma. Esse é que é o grande problema, é o X do problema. Então, você tem o aluno também. O estudante. Que o estudante tem direito à gratuidade. Ora, veja, se o Estado fizesse o seu dever de casa no sentido de honrar a parte social, mas como é que o Estado vai fazer? Me explica agora.
O Estado está em recuperação fiscal. Nós estamos hoje com um governador que eu tiro o chapéu para ele. Não é? O governador Cláudio Castro tem mostrado uma capacidade a toda prova. O governador tem ouvido a população, o governador está alinhado com André Ciliano, presidente desta casa, deste parlamento. O governador tem ouvido todas as partes, inclusive as concessionárias. Mas eu digo a você, passar de R$ 4,70 para R$ 5,90, uma passagem hoje, não tem a possibilidade da população aguentar. Isso é um constrangimento que está causando a todos aqueles que já por antecipação estão sofrendo, Cid, que é a partir do dia 1º de julho. Deputado, se fizer um cálculo rápido, né? Quando eu fazia, não faculdade, mas no ensino básico, eu era bom de matemática. Então, de 120, 1,20 por dia, que é essa diferença que vai aumentar, ida e volta, são 2,40 de aumento. Não é isso? 2,40 por 5 dias, que são da semana, quem trabalha de segunda aqui, vai ser 10 por 22, vai dar 200 e poucos reais. Para quem ganha salário mínimo, como é que fica? Pois é, Cid, aí é que eu digo a você. Eu acho que tinha que ter um ajuste de conduta. O Poder Executivo chamar a concessionária e compor. Acho que isso já está acontecendo. Agora, também tem um constrangimento, Sidney, que nós temos um Fundo Federal de Transporte, que, segundo o secretário Delmo Pinho, me comunicou que o governo federal vetou, não deixou vir esse dinheiro para socorrer o empresário. A minha preocupação, Sidney, é que nós vamos começar a sucatear o serviço. Não é só o trem, é o metrô também, não é? Os ônibus, você vê também a situação no município BRT. Mas no que toca essa questão, a informação que se tem é que você acompanhou a nossa agência reguladora reconheceu uma dívida de 216 milhões. Que o Estado deve 216 milhões à Supervia. E me parece que na exposição de motivos diz que é muito mais que isso. Isso é uma composição. Mas essa Getran tem muitos dados também e quase nunca ela está em favor do usuário, né, deputado? Isso é uma opinião minha e pelos dados que eu tenho de informação. A Getransp sempre atua para beneficiar um empresário. Quer dizer, por exemplo, sempre aumenta uma tarifa e depois o governo diminui a tarifa, porque a Getransp queria tanto na coisa aqui. Agora tem um outro detalhe também, deputado. A Supervia também sofre com roubos, né? E com a violência também, né? Roubam cabos, roubam tudo. Isso povinho danado também, né, deputado? Isso é outro constrangimento gravíssimo, né? Porque você pega uma concessionária que quer pelo menos, não é, dar condição ao usuário de chegar no seu horário de trabalho, aí de repente toda a rede e toda a mídia comunica que a concessionária está com o trem paralisado. Teve caso aqui, Cid, que eu vejo 18 horas parado uma locomotiva porque roubaram a fiação. Olha aí, o tiroteio, nós tivemos 10 tiroteios e fez com que a empresa também parasse. Furto, 161 furtos de cabos de energia. Como pode isso? O cara roubar lá, o cracudo roubar lá, tem alguém comprando. Claro. Era preciso abrir essa como é que não toma choque, né? A sinalização, lá, 12 quilômetros de furtaram de fios, de cabeamentos. Agora eu soube que estão furtando aqueles ganchozinhos que você tem no trilho. Aí eu pergunto, pelo amor de Deus, o cara só está pegando esse material porque alguém está comprando. Claro, para vender. Nós precisamos pegar esse atravessador também. E aí a população fica num sufoco, a empresa tem que se virar nos 30 para repor. E aí o povo, o usuário, ou seja, que precisa do transporte, naquele momento não tem, 18 horas. Sem você ter trens por conta do furto de cabeamento. Quer dizer, eu acho... E a segurança da companhia, deputado? A companhia tem que ter segurança. Não tem segurança suficiente? Não tem câmera de segurança para ver, entendeu? Segundo as informações,
que nós encaminhamos à Supervia, eles têm efetivamente a segurança particular deles. Pois é. Mas no que toca a furto, no que toca este tipo de crime, é o poder público que tem que tomar as providências. Porque senão, vejamos, o segurança é vigilante. Ele não tem o poder de prender ninguém. Quer dizer, essa questão toda, quer dizer, a Supervia tem as razões dela, né? O governo tem as suas razões. Esses trens foram comprados, são chineses, não é isso? Da China. Né? Isso. Da China. Quer dizer, cada um tem uma razão. Agora, só quem não tem razão é quem vai pagar mais tarifa mais cara? Veja. Alguém tem que chegar junto. Veja. Quem vai chegar? O governo, o poder executivo, tem que fazer um ajuste de conduta, porque você há de convir que ali é um sistema que nós tínhamos aí empresas que teve problemas, inclusive na Lava Jato, que é o Odebrecht. Quando esse grupo assumiu, ele assumiu o ônus e teve que honrar. Só que eles assumiram uma instituição julgando que era só gol. E não é, porque você tem sempre os problemas. Eles assumiram, o passivo, né? Tem o passivo. Exatamente. Eles assumiram também com o objetivo de botar uma frota em ordem, de atender a população, mas teve as suas dificuldades, porque veio a pandemia. A pandemia, ela quebrou de cabo a rabo. Hoje eu tenho preocupação, e vou te dizer, com as pessoas de grande porte, ou seja, de empresas de grande porte, aquelas pessoas que trabalham em empresas de grande porte, que ficaram 40% em casa. Como é que dá o termo quando você... Home office. Home office. Então você veja, a empresa agora pode fazer a conta e achar que aqueles 40% não fez falta, vai mandar tudo embora. A pandemia vai fazer 2 estragos. Então nós temos que pedir Mas a Deus... a maioria das empresas, das pessoas que trabalham home office não usa trem, deputado. É o peão, não é? O Barnabé, é esse que usa o trem. Por exemplo, quem mora em Guapimirim, outro dia a prefeita lá, Marina Rocha, esteve procurando o seu no gabinete, né? Parece que é um caos lá, Guapimirim, Saracuruna, que eles têm tudo quebrado, cada um com uma vez. Chega a dar susto para entrar naquele trem, deputado. Algumas estações de Guapimirim, melhor dizendo, elas estão realmente precisando de socorro. A prefeita, inclusive, falou comigo, como presidente da Comissão de Transporte, para que notificasse. Eles reformaram algumas e outras, a população está pedindo socorro. Né? Eu acho que, volto a dizer, este aumento não cabe na bolsa do trabalhador nesse momento. Esse aumento é cruel, porque você sai de R$ 4,70 para R$ 5,90 e quem é que aumentou seu salário? Ninguém. A classe trabalhadora, você sabe disso. Pelo contrário, tem empresa que teve redução de salário. Exatamente. Eu acho que o governo deve chamar os trabalhos à ordem, verificar esse procedimento da dívida que o poder executivo tem com a empresa concessionária, fazer uma composição, um ajuste de conduta e não deixar o povo usuário menos favorecido ter que pagar a conta. E pagar a conta e ainda não resolver, Sidney. É verdade. Porque a empresa alega que mesmo com essa correção não resolve o problema deficitário. E não é só a Supervia, Sidney. Barcas S.A. quer entregar também. Metrô agora, quer entregar também. Deputado, deixa eu fazer uma posição aqui de quem está em casa e o repórter é sempre o perguntador, não é isso? Se dá prejuízo, por que não devolve? E sempre que vai aumentar, tem essa coisa. Se não aumentar, nós vamos entregar. Tem sempre essa novela também já antiga, né, deputado? Eu vou te falar. Porque dá prejuízo e porque não resolve, porque o Estado não aceita. E aí, ele também não pode encerrar a atividade, porque a atividade é para atender a população. Mas o Estado não aceita. Essa conversa já vem há muito tempo. Aí a Secretaria de Estado de Transporte diz que vai refazer a licitação de alguns casos. No governo Brizola, encampou as empresas de ônibus e o metrô também. Pois é. Encampou. Agora tem que ter peito para fazer isso, deputado. É verdade. Tem que ter autoridade, né, deputado? Tem que ter autoridade do governo. Transparência no ato e ele tem. Ele tinha, que Deus o tenha. Bom, deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Vamos agradeço a sua participação no nosso programa mais uma vez e lembrar sempre que a Comissão de Transporte está atenta a esses problemas que afligem principalmente o usuário dos serviços de transporte do Rio de Janeiro. Eu quero dizer a você, telespectador, que acompanha o Destaque na TV.
pode mandar para o Cid Domingues no telefone que está na tela a sua reclamação, porque nós estamos lutando para que haja um entendimento. Secretaria de Estado de Transporte, agência reguladora e poder executivo. Eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro, que é hoje um governador que dá exemplo de talento para administrar o Estado, vai conduzir isso da melhor forma, de modo que não tenhamos constrangimento e ter que parar o serviço, mas que a gente consiga também não botar só no bolso do trabalhador o prejuízo. Nós temos que realinhar isso, porque a população está em dificuldade, nós estamos hoje numa pandemia séria, então não se tem como assumir uma despesa dessa de R$ 4,70 para R$ 5,90 a partir de 1º de julho, porque ninguém recebeu aumento. É verdade. Eu conversei com o deputado Dionísio Lins, que é presidente da Comissão de Transportes aqui da Leste, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco... aproveitar para fazer a propaganda do nosso espetáculo, né? Luiz Miguel, Senhor Bolero, todos os sábados, 7h30 da noite, no Teatro Vanucci, né? Só boleros inesquecíveis. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto a vacina não chega para todos, a Alerj trabalha para proteger você e quem você ama. E assim como a Alerj, você também pode fazer a diferença. Continue usando máscara sempre que sair, lavando as mãos sempre que puder, usando álcool em gel e evitando aglomerações. Em um ano, mais de 430 leis foram aprovadas pela Alerj e 20 milhões repassados para a Fiocruz para programas de combate à pandemia. A Alerj continua trabalhando. Continue se protegendo. Nesse bloco eu converso com o deputado Marcos Abraão aqui no seu gabinete, aqui no Alerjão. Esse nome dá trabalho é o slogan da campanha dele, mas ele sempre fala isso, é tudo quanto é material, mas ele trabalha, a gente encontra sempre aqui no Alerjão, eu venho aqui entrevistá-lo. Deputado, muitas condenações têm sido aí do Lava Jato Federal, e já tive a oportunidade de falar sobre lá. Agora o Lava Jato aqui estadual condenou a quase 99 anos de prisão pelo juiz Bretas, né, ao ex-governador Pezão, né? E como é que o senhor vê essa questão, mais um processo, e principalmente 98 anos de prisão? Eu acho isso um absurdo, porque foi notório, não acharam um centavo do ex-governador, não acharam indício nenhum, mas quando não tem, quando eles não encontram, é engraçado o Sidney, que eles dizem o seguinte: por não ter encontrado é que o cara fez. Prova material. É muito estranho. É por livre convencimento. Então o juiz se convence que o cara é culpado e ele vai lá e dá. Diante do que é delações, essas coisas que são apresentadas? Não achou, não encontrou indício, materialidade nenhuma. Como é que o cara vai e dá uma sentença dessa? E agora, com essa delação do Nitmar, esse Nitmar, né? O advogado dele. O advogado vai depois já era suspeita a ação do juiz Bretas. Agora ficou mais ainda. Porque... eu só faço uma pergunta. Imagina se isso fosse o contrário. Se isso fosse uma delação desse advogado contra um político, um parlamentar. Se fosse uma delação dessa contra um presidente da República ou um governador, o que você acha que aconteceria? Ajuizar, né? Vai recorrer. Não, nós não vamos falar nada disso. Nós tivemos presidente preso, presidente afastado, governador preso, governador afastado. Nós tivemos tudo isso por delação. Aí quando entra uma delação que envolve um magistrado, eles dizem que o próprio... aquele da Operação Lava Jato lá de Curitiba. O Moro ou o Dallagnol? Não, o Dallagnol? Não existe. Aquilo ali tudo é mentira, tudo criado. Mas o que eles criam é verdade. Deputado, tem uma outra questão também. Eu li no jornal de hoje, nós estamos gravando o nosso programa, nos escondemos que o programa é gravado, é uma externa. O Pezão disse que 15 dias antes da sentença, ele já sabia que ia ser preso. Quer dizer, tem essas informações. Eu li sobre isso, uma entrevista que ele deu, e até ele ficou perplexo, que o cara que não fez nada, como é que ele vai acreditar que ele vai ser preso? Eu também teria a mesma atitude que ele teve.
O cara chegou lá e falou para mim, você vai ser preso por isso, isso, isso. Eu não fiz, então eu não vou ser preso. A denúncia dizia que ele recebia uma mesada de 150 mil reais. Irmão, agora, como é que ele entregou o dinheiro a quem? Aonde é que está? Quem foi que levou? Mas quando eles criam esse momento, isso é um momento criado. Eles pegam e falam assim, não, vamos fazer aqui uma denúncia contra o Sidney, contra o deputado Marcos Abraão. Eles criam tudo aquilo, pega o delator e fala que é isso aqui. Se não for isso aqui, não serve. A delação em país nenhum funciona desse jeito. Tem que ter as provas depois. A delação só existe na confirmação. Antes do cara ser julgado e condenado a qualquer coisa. Tem que ter e tem que ter provas materiais da denúncia. Corroborando com a denúncia. Senão, não serve em lugar. Mas aqui não. Aqui o cara falou, não, eu ouvi dizer que alguém disse que o Sidney fez. Aí você está ferrado. O ex-presidente da República, Michel Temer, foi preso, não é isso? Aquilo foi um absurdo. Perderam o Michel. E hoje já foi absolvido. Eu estou dizendo absurdo. Porque o assessor pegou a mala do dinheiro, tal. E excesso. O homem, a vida inteira pública. Quem é que não conhece a cara do Michel Temer? Eles pararam o carro do cara no meio da rua, fazer aquela filmagem, aquela coisa cinematográfica, para prender o ex-presidente da República. Aquilo é absurdo, até os segurança dele ficaram abismados com aquilo. Não acharam o cara, a incompetência foi tanta que não acharam o cara em casa e foram procurar o cara na rua, esperava ele chegar, Sidney. Mandava dizer, se apresenta aqui. Ele não fugiu, ele ia fugir. Mas ele ia para onde? Para onde? Então são coisas que vêm acontecendo que você fica assim, porra. E outra coisa, não pensa a população que ela está livre disso, não. Não pensa isso, porque não está. Se nós voltarmos no tempo aí, a gente está vendo aí que o cara testemunha. Não, o cara que matou a minha mãe, o meu filho foi fulano de tal. Chegou lá, o cara estava num campo de futebol. Não era ele, era parecido. O japonês lá que fez filme pornográfico com as crianças no colégio. Depois de um certo tempo, a mulher falou que estava com raiva porque estava com a prestação atrasada. Acabou com a vida do cara. Delações do próprio Temer que foi absolvido. E esse estrago político? Eu sou o cara que eu sofri na pele. Mas não pensa você que isso não acontece com você. Se começa a acontecer com a gente, lá embaixo é muito pior. Complicado. E essa questão também, né, deputado, da judicialização da política, não é isso? As coisas têm que acontecer no âmbito político, né? Não é o judiciário intervir na política como está acontecendo no país. Agora, tudo é no Supremo Tribunal Federal, deputado. E sobrecarrega. As coisas que têm que ser julgadas de verdade acabam ficando para trás. Existem processos aí que estão se arrastando por 30 anos, e não se resolve. Se resolve, mas no julgamento do Lula e aquele requerimento de prisão foi cento e tantas audiências e entrava na pauta no dia seguinte, deputado. E se resolve. Como é que pode? Isso se resolve. Quer dizer, se entrar no Nélio, aí não dá, não é? Você vê que eles criaram aquele Dallagnol, que ele é um bandido. Aquele é um bandido. Olha as conversas deles lá do Intercept, você fica horrorizado. O senhor tem coragem de falar isso. Ele é um bandido, o Dallagnol é um bandido. Eu estou falando aqui, o Dallagnol é um bandido. As conversas são dele. Eu não estou dizendo aqui, inventando nada, não. Ele que falou. Ele que fez o esquema. O que vazou, né? Ele que entrou com o Moro, o ex-juiz, entendeu? O ex-ministro, que fizeram acordinho para, vou pegar fulano, vou pegar cicrano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porra, conluio. Eu chamo isso, quando eu trabalhei na PM, que hoje eu estou reformado. Mas quando juntava essa turma toda para cometer crime, eu chamava de quadrilha, formação de quadrilha. Eles se juntaram para cometer o crime, formação de quadrilha. É verdade. Entendeu? E outra coisa, o Moro está indo e voltando, foi nos Estados Unidos, e se vacinou e voltou. Por que não pegaram esse passaporte desse cara? Ou se ele está sendo investigado por isso daí, se ele foi embora, se ele meteu o pé e foi embora. Quem é que vai saber desse cara? Se fosse qualquer um outro cidadão, você acha que ele teria o passaporte na mão? Claro. Você acha que ele estava indo e voltando para onde ele quisesse? Deputado, olha uma questão aqui agora, sem entrar no mérito aqui, não votei no Crivella, não tem coisa aqui. Em plena eleição, né, uma desembargadora
manda prender o ex-prefeito Marcelo Crivella, que ficou preso, que atrapalhou, não é, a campanha dele, que ajudou a derrotá-lo. Enquanto isso, quer dizer, sujou a ficha, que não tinha processo nem nada, e depois uma instância superior manda soltar e ela se recusa a cumprir. E deixou ele mais 48 horas preso, deputado, que agora já foi absolvido. Como é que pode isso, deputado? Mas olha só, isso já está vindo se arrastando de um bom tempo. Fizeram isso com Lula, fizeram isso com Eduardo Paes, fizeram isso com o Crivella, e sabe-se lá mais quem eles vão fazer. E o Eduardo Paes, por exemplo, não vazou, até a imprensa também, que ele estava respondendo ao processo, que ele concorreu à eleição por liminar. Sim. Não é isso? Mas quanto o Crivella, mandaram prender logo, Estão se metendo onde não é para ser. Faz como que o Witzel fez, pô. Desiste da carreira de juiz, vai lá e se candidata. Vai lá, se candidata. Agora, o cara usar do cargo dele para manipular as eleições é complicado. Isso aí já começa a sair da segurança. E o que pode acontecer daqui à eleição ainda? Tem muita coisa para rolar ainda. Aí se ninguém sabe, né? Eu não sei. Eu também não sei, né? Aliás, tem um ditado popular de que saia de mulher, de batina de padre, né? E batina de juiz, ninguém sabe o que pode acontecer no dia seguinte. Não né? sabe. Não sabe. Bunda de criança e cabeça de juiz não sabe o que vai sair dali de dentro. Deputado, o partido está se preparando para. Já não tem aliança ainda, não, né? Por enquanto o partido está indo sozinho. Sem aliança, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ainda tem tempo para uma pequena reforma política que pode acontecer a qualquer momento. O negócio do voto, né? Do comprovante, né? Tem muita coisa que pode acontecer. Eu não posso falar para você nada com certeza. É verdade. A gente não sabe. Amanhã eles mudam. É verdade. Entendeu? Nem sabemos que vai ter eleição por causa do vírus. Se chegar uma outra mas agora acho que não mais ter coisa não. Vamos torcer para que não, né? O Dalai Lama tem uma coisa que só tem 2 dias na vida que você não pode fazer nada. É o ontem e o amanhã. Então o amanhã. Hoje nós temos que trabalhar. Agora, hoje tem que trabalhar. Por enquanto o partido já vai formar a nominata. Qual é o prazo para entrar no partido para ser candidato? É um ano antes. Para quem não tem mandato? É um ano antes. É um ano antes. Eleição em outubro, não é isso? Tem que ser antes de um ano, porque aí você, antes de outubro, você tem que se filiar. Você tem que ter... E domicílio eleitoral. Tem que ser assim. E partido político, filiação partidária? É 6 meses? Não, a filiação partidária, se você não for candidato, você pode fazer quando você quiser, pô. Sim, mas o limite até para entrar no partido para ser candidato? Para ser candidato é um ano. É um ano? É um ano. Obrigado, deputado. Até a próxima. Abraço para todos. Marcos Abraão, esse nome dá trabalho. O intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Conversei com o deputado estadual do Avante, Marcos Abraão. Até já. Os musicais estão de volta. Show internacional Luiz Miguel, Senhor Bolero, com Pedro Calheiros e os bailarinos de Jamberoxa de Copacabana, Josuel Schmitz e Priscila Mendes. Só 4 únicas apresentações. 19h30 aos sábados, Teatro Vanucci, Shopping da Gávea. Imperdível, Luiz Miguel, Senhor Bolero, Shopping da Gávea, Teatro Vanucci, sábados às 19h30. Reservas 2274-7246, 964-1947-20. Luiz Miguel, Senhor Bolero. Apresentação, Sidney Domingues. Nesse bloco, converso com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT. Deputado, eu tenho entrevistado o pessoal do PFL, entendeu? Inclusive os bolsonaristas, e eles dizem o seguinte: há um temor de que ao ingressar no partido político, lá na frente não tem a legenda para ele. Ele tem que ter o controle do partido político. Isso não acontece? Deixa eu dizer uma coisa. Lá na frente dá uma calça riada nele, deputado. Claro. Ele é cobra criada, né, deputado? Claro que isto é uma manipulação da informação. No fundo, ele não quer o controle total. Ele não quer compartilhar o controle. Ele quer ter controle em todas as unidades da federação. É ele que quer controlar as legendas, quer controlar as nominatas. Ele é que quer.
Porque no fundo, ele é que não é confiável. Mas, deputado, olha só, o presidente da República não tem o direito de garantir que ele seja candidato à reeleição? Não. Por exemplo, o Ciro tem o PDT garantido. Não. O Lula tem o PT. Não, ele sabe. Ele? Não, ele sabe. Agora, a Aliança pelo Brasil é que não saiu, esse é o problema. Há uma diferença. Tempo da televisão e de fundo partidário. Há uma diferença. Há uma diferença entre ter a certeza da legenda, ele ingressando. Se ele ingressasse no PMB, ele teria legenda. Mas não tem fundo partidário nem tempo de televisão, deputado. Então aí nós temos outras questões. Outras questões. Mas ele não vai formar uma frente? Quais são os partidos que tem que olhar o seguinte? Olha aqui. Existe um campo partidário, PDT, PT, PCdoB, PSB, PSOL, Rede e Verde. Tem os partidos. Esses partidos caminham, já têm candidaturas. PSDB, DEM, PSD, PP, são partidos e PSD também que querem ter um candidato, que não é o Bolsonaro. A grande questão, eu digo partidos que têm mais identidade, que você não pode dizer. Tem partido que não tem ideia, eu não vou citar para não ser antiético, mas tem os partidos que são identificados pela sua linha, tanto a esquerda, centro e direita. Mas a maioria esmagadora dos partidos não tem identidade. PSD é direita? O PSD é direita do Kassab? Ou é governista? Eu não vou querer dizer que é oportunista. Vai para onde está analisando a biruta. Para onde o vento soprar. Porque se há governo, eu sou contra. Não, se há governo, eu sou contra. E por que eu perguntei isso aqui? Porque o MDB sempre foi oposição, sempre coisa aqui. O Eduardo Paes era MDB, foi PSDB, e agora entrou com a direita do PSD. São os partidos. São os partidos que passaram a não ter luz própria. Não tem. Não tem holofote. São coadjuvantes. Não tem o prêmio aí? Tem o ator principal e tem o coadjuvante. Não é isso? O PMDB anteriormente também era assim. Então, se é governo, eu sou governo. Tanto que, e não é. O golpe que foi dado para colocar o Michel Temer do MDB, um golpe parlamentar, com os instrumentos constitucionais. Mas foi um golpe. Colocaram o Michel Temer na presidência da República porque era para abrir espaço para a candidatura do PSDB, de São Paulo, que era o Geraldo Alckmin. Eles deram o golpe e foram atropelados pelo Bolsonaro. Que o Bolsonaro não era o candidato deles. Participou, obviamente, do golpe. Participou. Porque uma presidente da República com um espectro partidário que tinha de sustentação do governo não chegar a ter 172 votos para barrar o impeachment, a traição foi muito grande. Porque o Brasil, deixa eu dizer isso, sempre é vivo. Porque os interesses, o Brasil é um país riquíssimo. Os interesses em torno do Brasil são muito grandes. Quando você pega a carta testamento de Vargas, atualíssima, eu agora estou mandando imprimir. Eu vou distribuir a carta testamento. A atualidade da carta. O povo veio o golpe de 64 para evitar também as reformas de base e impedir que o Brizola chegasse à presidência da República em 65. O povo lutou contra a ditadura. Imaginar que a Constituição brasileira foi promulgada no dia 5 de outubro de 88 e somente agora o Chile está em Assembleia Nacional Constituinte para superar a era Pinochet. 88 já é a nossa Constituição. E a nossa Constituição, depois de promulgada, foi sendo desmontada. Foi sendo descumprida. O que não acontece em país nenhum, né, deputado? Constituição, emenda, entendimento de Supremo Tribunal Federal, de artigo de Constituição, isso também não é normal em nenhum país do mundo. Que o Fernando Henrique Cardoso,
além de ter aprovado a emenda da reeleição para ficar 8 anos. Ele iniciou o desmonte dos setores estratégicos, a entrega da soberania, pô. Monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações. O pessoal diz assim, antigamente o telefone... nem tudo que a ditadura fez, nas telecomunicações, aquelas torres aqui em Itaboraí, no país inteiro, para intercomunicar o Brasil inteiro, investimento público. Pô. Quando o Fernando Henrique privatizou as telecomunicações, a infraestrutura praticamente toda já estava implantada. Pô. Me lembro até da música da Beija-Flor, né? É a estrada cortando a como é que diz? É a estrada cortando a mata em pleno sertão, é petróleo jorrando com a fluência do chão. Sim, chegou a hora. Na comunicação alcançaremos o marco da potência mundial. Está lá na música. O samba enredo da Beija-Flor, na ditadura, né? Era tecendo loas a ditadura, mas está lá a comunicação. Então, para dizer assim, desmonte, a Constituição vem sendo desmontada. Verdade. Ao longo desse período todo, depois de Tome PEC. E agora, na fase final, que estão acabando com aquilo que ainda resta de soberania nacional. Né? Dizer, mas o Fernando Henrique Cardoso, não é? Como é que ele entrega a Vale do Rio Doce? Acabou com a nacionalização do subsolo. Você falou que tinha as linhas políticas, os partidos políticos aqui agora, e tem os vídeos correndo na internet do Fernando Henrique defendendo o Alckmin, esculhambando o PT, chamando o Lula de ladrão e tal. Cadê o Lula? Onde é que está o Lula para defender o que está acontecendo na Petrobras? Cadê o Lula? E agora, com 90 anos, ele defende a candidatura de Lula PSDB. O PT pode ter os tucanos junto, deputado? Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos vivendo uma espécie de jogo de cena. O Fernando Henrique Cardoso vive, eu digo assim, o Collor de Mello, não é? Caminha como uma alma penada da política brasileira. Por quê? O Collor foi eleito com o apoio do Sistema Globo, que se transformou num partido político. Foi o primeiro presidente eleito depois da Constituição promulgada, na contramão do que dizia a Constituição. Porque ele veio com o discurso do Estado mínimo. Quanto menos Estado, mais o desmonte. Mas os setores estratégicos estavam protegidos pela Constituição. O Collor privatizou todo o setor siderúrgico, praticamente fertilizantes, entregou a rede ferroviária federal, o Collor Itamar, a extinção do Lloyd brasileiro. Foi uma tragédia. Mas veio o Fernando Henrique. Fernando Henrique, que foi o que iniciou o desmonte da soberania nacional. E vive hoje aí um intelectual de esquerda, que vinha na luta contra a ditadura, depois disse, rasguem tudo que eu escrevi. A nossa tarefa é desmontar toda a era Vargas, inclusive os direitos dos trabalhadores. E o Fernando Henrique transita na política numa situação deplorável, tem que dizer isto, porque ele não tem nenhum reconhecimento popular. Não tem. O Collor ainda tem mais do que ele. Ainda tem mais ainda. O Fernando Henrique sobrevive, sabe a quê? A indiferença do povo, que deve ser muito pior. Ele vive a amargura da indiferença. O povo não reconhece nele. Por quê? Porque ele foi um grande traidor. Ele traiu a ele mesmo. Verdade. Rasguem tudo que eu escrevi. Fico imaginando Florestan Fernandes se revolvendo no túmulo. Discípulo que ele foi de Florestan. Isso carimbou o PSD? Celso o PSDB? O Fernando Henrique carimbou o PSDB com essa linha? Não, e mais. E por isso que São Paulo não alavanca mais o PSDB? Com um refinamento intelectual que o Bolsonaro não tem. Para fazer o mesmo desmonte. Está dando continuidade. Por quê? Eles querem ser reconhecidos como sendo os mais ilustrados. É a direita esclarecida. Não tinha os déspotas esclarecidos, né? Montesquieu, Rousseau. O PSDB, o Dória lá é um fracasso o governo do Dória, não é isso? Então, o Fernando Henrique Cardoso está tentando transitar para tentar demonstrar
que ele ainda exerce alguma influência. Mas com 90 anos, deputado. Nenhuma, mas foi presidente da República há 8 anos. Não é isso? É verdade. Não, eu fico olhando, porque eu convivi com o Fernando Henrique Cardoso na Assembleia Nacional Constituinte e depois, quando a revisão constitucional que não houve, no final de 93 e o ano de 94. Lá nós conseguimos barrar aquela revisão constitucional. Barrar. Fernando Henrique Cardoso, o dia que eu encontrar com ele, vou lembrar. Lembra quando você levou para fazer uma palestra para os constituintes um dos principais líderes da oposição chilena ao Pinochet, o senador Baldez, que você me pediu para... Não estava conseguindo reunir senadores, me pediu para trazer deputados, eu fui para o telefone para convidar o pessoal e assistimos a palestra do Baldez, senador opositor ao Pinochet, quando ele disse que a destruição que o Pinochet estava fazendo, a entrega, o desmonte do Estado chileno, que o povo chileno nem nos próximos 100 anos poderia aspirar por soberania. Foi isso que disse o Baldez, convidado do Fernando Henrique Cardoso, durante a elaboração da nossa Constituição. Então, são episódios que não ocuparam grandes espaços, nem ficaram registrados como fatos históricos, mas quem estava lá, como eu estava, e outros estavam, nós somos testemunha de muita coisa, para saber a dimensão da traição. A dimensão da traição está na luta que foi travada na Assembleia Nacional Constituinte e depois a cooptação, ele trocando completamente de lado. É por isso que ele é alvo da indiferença. A indiferença é pior do que a contestação. É verdade. É a indiferença. Ele não é considerado. Fica aí. Então, não leva a base do PSDB. Deputado, deixa eu colocar... E mais, digo outra coisa, lamenta, não é levado a sério. Verdade. Não é mais. Que é a grande derrota do PSDB. Do PSDB. O PSDB tramou o golpe com o PMDB para destituir a presidente Dilma, com o DEM, com outros partidos que apoiavam a presidente, que participavam do governo. Deram o golpe e abriram espaço, porque a pauta econômica de Jair Bolsonaro é a pauta econômica do PSDB. Porque o Temer fez a reforma trabalhista, desmonte da Era Vargas. E o Bolsonaro depois fez a reforma da Previdência, e dando continuidade a esse processo de privatização. Por quê? Por que eles estão tentando acelerar as privatizações? Porque eles sabem da derrota. Eles serão derrotados em 2022. Eles sabem disso. Eles querem acelerar o processo. E nós temos que construir na oposição um compromisso. Recuperado o poder, tudo isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Nós temos que rever a privatização da BR distribuidora, a entrega dos gasodutos. Quer dizer que eles querem também entregar Serpo, Dataprev. Agora a Eletrobras, um escândalo, em questão de 12 horas, uma sessão que rompeu a madrugada para aprovar, abrir caminho para a privatização da Eletrobras, privatização dos Correios e Telégrafos. Eles não têm limites. Aliás, a demonstração concreta de que eles não têm limites é a tentativa do governo Bolsonaro de assassinar as universidades, a produção científica. Está aqui o menor investimento no CNPq ao longo de mais de 20 anos, menos da metade. Por quê? O Brasil está exportando agora cérebros. Os nossos centros de pesquisa públicos, que a produção científica são as nossas universidades federais. Aqui no Rio de Janeiro, o descalabro. Quer dizer que um deputado estadual apresenta um projeto para extinguir a UERJ. A universidade. Fora já. Não é uma insanidade, é uma confissão. Mas isso é inconstitucional. É, né? Uma confissão. É até uma declaração de não conhecer e encostar. Aqui a privatização. Estão colocando aí, né, nas redes sociais, e tem um grupo que se incomoda muito comigo. E eu não vejo eles se incomodarem com nenhum outro. Né? Colocando o seguinte, votei contra o projeto
que possibilitava a universalização do saneamento básico. Quer dizer que eles estão entregando o saneamento básico à iniciativa privada? A votação no Congresso foi um escândalo de sepultar a participação pública no saneamento básico, entregar a setores conhecidos da iniciativa privada a água submetida ao lucro, e eles colocam na rede social me condenando porque defendi o saneamento público. Aí eles querem a educação privada, a saúde privada, o saneamento privado, tudo tem que ser privado. Nada vai ser público. Deputado, eu já venho conversando com o senhor aqui no meu programa e eleva até a audiência, né, defendendo suas posições ou criticando suas posições. Recebo bastante mensagem já há alguns meses, né? E quando se conhece esses fatos históricos, né, que o senhor relata, né, o senhor vai escrever um livro, deputado? Com as suas memórias, tanto no parlamento quanto na vida pública, e como militar também, que houve, não? Eu, na verdade, tenho vontade. Mas entre a vontade e a realização, há uma distância muito grande. Muitas vezes a gente se reserva o tempo para escrever memórias depois que se aposenta. É muito difícil escrever as memórias estando em atividade. Mas pode ir gravando, deputado. Pode. Gravando aqui. Pode tudo. Eu tenho vontade de lembrar as coisas da vida, né? Também. Até hoje recebi companheiros aqui do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Projeto meu, uma homenagem aos inativos, colocar na identidade uma promoçãozinha pequena na inatividade, sem nenhuma repercussão financeira, só um reconhecimento. Quem passou a vida inteira não conseguiu subir um degrau a mais na carreira e agora vê essa oportunidade. Eu estava conversando com outro, tinha um que era muito antigo, né, e que conhecia algumas passagens, né, do meu protagonismo quando estive no serviço ativo da Polícia Militar, lembrando com alegria, né, porque você supera o sofrimento e você lembra de passagens, né, sofridas, e você lembra com alguma alegria. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado por receber mais uma vez aqui no seu gabinete no Rio. Só para concluir, 1 minuto. Dizer da minha felicidade de ter participado dessa marcha última de oposição, porque estava ali a juventude, olha aí, a juventude brasileira. Não só a juventude universitária, juventude secundarista, não. Estava ali a juventude trabalhadora. Estavam lá os operários jovens, estavam ali também, junto com os mais velhos, com aqueles defendendo um projeto nacional, afirmando a soberania para poder ter justiça social. Uma luta grande. Gritaram muito fora Bolsonaro. Muitos diziam, ou pelo impeachment, mas eu digo, pelo impeachment não, pelas urnas. Tem que ser também derrotado pelo povo brasileiro. O povo tem que ir às urnas para votar, demonstrar a sua vontade, defendendo um outro projeto que coloque no lixo, na lata do lixo da história, os vendilhões da pátria e traidores do povo que estão hoje no poder. Conversei com o deputado federal do PDT, Paulo Ramos, sempre veemente, sempre uma boa entrevista, né? Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresadora, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Nesse momento de pandemia, precisamos cada um fazer a sua parte. Precisamos ter consciência para que a nossa família fique protegida. Nós temos que juntos entendermos que este momento ele é muito delicado, só depende de nós. Um abraço. Chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Destaque na TV. Eu sou Sidney Domingues e quero convidar você para assistir um grande musical. Luiz Miguel, Senhor Bolero, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Vale a pena você conferir. Até a próxima edição do nosso programa. Até a próxima!